Se o seu pão já ficou seco, duro ou com uma aparência de massa rasgada, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que de repente o seu problema pode estar relacionado com a água. Primeiro ponto muito importante, muito importante, é que você entenda que a água é um ingrediente tão essencial dentro da panificação quanto a farinha. É um ingrediente que vai trazer várias características, sejam elas benéficas ou não, dependendo dessa água, da qualidade da água e da forma como você está utilizando. Então vamos entender primeiramente o que é a água dentro da panificação. Primeiro, lembrando que a água é uma molécula muito pequena, né? Se trata de um composto com apenas oxigênio e hidrogênio, e pelo fato dela ter esse baixo peso molecular, é uma molécula que tem um alto poder de penetração. É por isso que a gente chama também a água de solvente universal. Então ela vai, dentro da panificação, ser o ingrediente que vai dissolver e vai permitir a homogeneização dessa massa. Então por isso que é tão importante a gente adicionar quantidades devidas, porque existe uma proporção ideal entre a quantidade de farinha e os outros ingredientes secos e a água. Se esse balanceamento não for adequado, você pode ter uma produção de pães secos, duros, ou se as temperaturas não forem adequadas, uma massa rasgada ou uma massa muito pegajosa. Tudo isso está relacionado à qualidade da água. Então, quando a gente fala de qualidade de água, a gente fala de um ponto essencial para um produto de qualidade. Primeiro a gente vai pontuar algumas funções da água dentro da panificação. E dentre a primeira função que ela tem é a função de homogeneizar essa massa. E aí ela vai possibilitar a formação do glúten. Ela vai possibilitar que as duas proteínas, gliadina e glutenina, possam interagir e formar a cadeia do glúten. Porque sem a água, essa união não é permitido. A água ela vai ser a via de transporte para que essas proteínas interajam. Então o glúten ele depende essencialmente da presença da água. A gente diz que para o glúten ser desenvolvido, a gente precisa ter a presença da farinha que contém as proteínas gliadina e glutenina. Eu preciso ter a presença da água e eu preciso ter uma força mecânica. E essa força mecânica pode provir ou de uma batedeira, por exemplo, uma maceira, ou através da sova manual. Mas o que eu chamo a atenção? Eu preciso essencialmente da presença da água também. E existem outras reações bioquímicas também que envolvem a água. Quando eu falo do desenvolvimento do glúten, eu falo desses processos, né, bioquímicos. E eu falo também da fermentação. A fermentação, para acontecer, ela precisa ter a água presente. Então, o que a água vai fazer no momento da fermentação? A água ela é responsável pela ativação das enzimas que estão presentes naturalmente na farinha. Então, se a farinha estiver ali intacta, sequinha, sem a presença de água, as enzimas estão paralisadas, estão estáticas. Mas a partir do momento em que eu hidrato essa farinha, essas enzimas vão ser ativadas e elas começam a quebrar moléculas de carboidrato, permitindo que o micro-organismo, ou seja, a levedura Saccharomyces, comece a utilizar esses açúcares que estão quebrados já pelas enzimas, começam a utilizar como alimento. E a partir do momento em que eu tenho essa quebra, essa utilização, eu tenho a formação do gás carbônico alto. Então, desenvolvi meu glúten e no processo fermentativo eu tenho a expansão dessa massa. Mas eu preciso da água como um agente ativador de enzimas. Outro ponto importante que a água também traz para a massa, ela possibilita o controle de temperatura da minha massa. Então, vamos para duas situações. Existem situações em que eu quero que a minha massa esteja com uma temperatura mais elevada.
é o caso principalmente dos pré-fermentos. Alguns pré-fermentos que eu queiro uma ativação mais acelerada do meu fermento, eu vou lá e faço o quê? Pego uma quantidade de farinha de trigo, misturo com uma quantidade de água e uma quantidade de fermento. Misturei os 3 ingredientes, vou permitir que um processo de fermentação se inicie. Nesse início de fermentação, essa água eu amorno, deixo numa temperatura numa faixa de 40 graus, que é justamente para dar uma boa sensação térmica a essas leveduras e elas iniciarem uma fermentação que vai ser benéfico para a minha futura etapa, que já vai ser a mistura de todos os outros ingredientes junto com esse pré-fermento. Então, olhem lá, essa água me permitiu um aumento de temperatura e uma melhor sensação térmica a esses micro-organismos. Então, eu tive uma aceleração de fermentação. Mas, em contrapartida, no momento que eu estou misturando os meus ingredientes ali, a farinha, os outros ingredientes secos, a água, ela vem à mistura em temperaturas baixas. Às vezes eu utilizo água com gelo, justamente para aquele momento em que a minha massa está ali sendo misturada e eu tenho um atrito nesse processo de mistura, eu tenho uma elevação de temperatura. E no momento desse atrito que eu tenho elevação de temperatura, essa minha água gelada, ela segura a temperatura, ela não deixa ela aumentar de forma tão gradativa, tão acelerada, e isso impede que eu tenha ali no momento da mistura uma fermentação precoce, que é o que eu não quero que aconteça. Então a água, ela me ajuda a controlar a temperatura da minha massa, seja de forma a retardar a fermentação para que ela não aconteça de forma tão precoce, ou seja para acelerar a minha fermentação porque eu quero que o meu fermento desenvolva, como o caso dos pré-fermentos. Então ela vai ser um ingrediente de controle de temperatura da massa. Então ela vai conduzir a temperatura. A água também, ela vai determinar a consistência da minha massa. E isso é muito importante porque é justamente essa consistência que vai me levar a uma finalização ideal do meu pão. O que eu estou querendo dizer? Que a água, sendo pouca ou muita, ou intermediária, enfim, a quantidade da água é que determina se essa massa ela vai ser mais mole, vai ser pegajosa, se ela vai ser uma massa mais firme. Esse grau de firmeza, ela provém da água. Então é essencial que eu saiba trabalhar as porcentagens ideais da água. Essas porcentagens, elas vão ser de acordo com a quantidade de farinha. Então vai ter situações que eu vou dizer, não, essa farinha ela pode receber 50% de hidratação, essa farinha pode receber 60% de hidratação. Às vezes alguns padeiros utilizam 80%, 90%. Existem pães que são feitos com 100% de hidratação, dependendo do tipo de farinha. Então esse grau de hidratação é que vai me dar resultados diferenciados. Por exemplo, pães com alvéolos bem desenvolvidos, pães com uma crocância bem acentuada, geralmente está relacionado a um pão que teve uma boa hidratação, uma hidratação consistente. E não entendo essa boa hidratação apenas com os pães que vão receber uma quantidade muito elevada de água. Está relacionado ao tipo de pão que você vai fazer e o objetivo final que você deseja alcançar. É importante falar também um ponto essencial da água dentro da panificação. Às vezes algumas pessoas até usam o termo, vou fazer uma esponja de sal, uma esponja de açúcar. Na verdade, ele está só dissolvendo esses ingredientes, porque é um outro papel fundamental da água, é dissolver os ingredientes. Então, por exemplo, você está com uma situação de um sal, que você percebe que ele a granulometria dele é muito grande. Então, no momento da mistura, aquele sal pode atrapalhar a minha massa. A gente pode dissolver esse sal antes de misturar. Ou até mesmo açúcar, eu estou com açúcar aqui, um exemplo é o açúcar demerara, que é um tipo de açúcar que geralmente tem uma granulometria maior, mas eu quero usar o açúcar mascavo na produção do meu pão. Você pode dissolver um pouco esse açúcar para poder misturar a sua massa. Então, essa é uma das funções da água, dissolver adequadamente os ingredientes. Outra função que a água também tem, e que é fundamental a gente entender dentro da panificação, é a ativação do fermento. Quando a gente compra, por exemplo, fermento biológico, e aí eu vou falar dos 3 fermentos, vou
falar do fermento fresco, do fermento seco e do fermento natural. Olhem como a água influencia na qualidade. Primeiro que o fermento seco, nós temos o fermento seco e o seco instantâneo, né? Ele é os dois. O fermento seco, ele precisa, antes de ser misturado à massa, ele precisa ser ativado. E como a gente ativa? Pegando uma quantidade de água, aquecendo a 40 graus, dissolvendo esse fermento nessa água para poder misturar a massa. Então aí eu tenho a ativação do meu fermento. Ele precisa dessa água para que ele seja ativado. Já o fermento seco e instantâneo, ele já é um fermento que a gente não precisa ativar, porque ele pode ir diretamente à massa, mas a massa futuramente vai ter água, porque todo fermento ele necessita de água para ter a sua ativação eficiente. Então, falando também do fermento fresco, o fermento fresco ele já é um fermento que por si só ele tem uma alta umidade. Essa elevada umidade faz justamente que o cuidado com o fermento fresco ele seja muito maior, porque como ele tem uma atividade de água, uma umidade mais elevada, o que acontece? Esse micro-organismo, se passar a ter uma temperatura, por exemplo, uma temperatura de 30 graus, se ele sair da refrigeração e ficar em pouco tempo sob uma temperatura de 30 graus, ele rapidamente inicia um processo de fermentação, até 20 graus. Saiu da refrigeração, ele já inicia um processo de fermentação e você pode ter a perda desse fermento. É interessante, mas justamente porque a água está consistentemente presente ali naquele fermento. E o fermento natural, é interessante falar o seguinte, o fermento natural, a sua atividade biológica, ela depende da consistência desse fermento. E a consistência vem de quê? Da água. Os fermentos naturais, a sua característica, né? A sua característica em termos de acidez, né, de aroma, ela está relacionada à quantidade de água, à porcentagem de água que aquele fermento tem. Então, isso é só para a gente entender a relação da água com os fermentos, como a gente tem essas atividades muito mais trabalhadas dependendo da quantidade de fermento. A água, ela está envolvida com todos esses processos bioquímicos que envolvem todas as características do fermento, do pão. E aí a gente diz o seguinte, a água ela vai ser responsável pelo crescimento do pão, primeiro, que ela vai ativar enzimas, segundo, que ela vai ativar o fermento, e terceiro, que no momento do assamento do pão, o desprendimento de água na forma de vapor também vai ser um gás que vai permitir o aumento de volume desse pão. Então ela vai estar influenciando em todas as etapas. Outro ponto também que é muito importante lembrar, que dependendo da quantidade de água, você tem um processo que a gente chama de gelatinização do amido, que ocorre de forma muito mais eficiente. O que é a gelatinização do amido? É o que o pão passa no momento do assamento. Então, peguei aquela massa hidratada, aquela farinha, aquele amido hidratado, né? Coloquei no forno, eu tenho uma transformação dessa massa em pão. Porque a gelatinização é o quê? É eu pegar um amido, hidratar e aquecer. Eles formam um gel. Sabe o mingau que a gente faz? Pois é, esse mingau nada mais é do que um processo de gelatinização. E o pão, ele fica firme, por quê? Porque além do amido, a gente tem um glúten. E esse glúten segura o amido ali presente, né? Segura os gases e é uma massa mais firme, não é uma massa tão aguada, por exemplo, como o mingau que a gente faz, ele fica mais fluido. Mas é uma massa mais firme, mas que não deixa de ser um processo de gelatinização. Outro ponto importante também dentro da água é que essa gelatinização, ela ocorre de um modo geral no pão. Aquela superfície do pão, que às vezes a gente percebe um brilho mais intenso, também tem a ver com um processo de gelatinização. Principalmente os pães crocantes, por exemplo, que a gente vê que além da cor ele tem um brilho. E esse brilho está relacionado à formação dessa gelatinização também. E aí eu recebo algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas, que de repente podem ser as perguntas de vocês, e vou tentar esclarecer aqui algumas respostas. Primeira pergunta, por que meu pão fica seco? E essa pergunta ela está
muito ligada à água. Eu não vou dizer assim, está totalmente ligada, porque existem, claro, que outros pontos que podem ser relevantes. Mas falando de água, se você trabalhou um pão que a quantidade de água foi insuficiente para aquela quantidade de farinha, você vai ter um pão que você vai conseguir bolear, ele vai fermentar, mas no momento do assamento, né, você vai ter um desprendimento de água e você vai ter um pão que vai ficar muito mais seco de forma muito mais rápida. O que eu quero falar com isso? Eu falei que no momento em que a gente assa, o pão ele passa por um processo de gelatinização. A gelatinização é o momento em que eu tenho a hidratação desse amido, né? Então a farinha de trigo é rica em amido, esse amido é gelatinizado, eu tenho a formação de um gel, que é o pão. Só que no momento que eu tiro do forno, esse gel, passando-se algum tempo ali, ele passa a ter perda de água. É natural que isso aconteça. O amido, ele gelatiniza e ele passa por outro processo que a gente chama de retrogradação do amido, que é quando ele começa a ficar seco, ficar duro. Isso é natural. Se você fizer um mingau, a superfície do mingau vai ficar sequinha. Isso é retrogradação do amido. Sabe aquela película que forma no mingau? Retrogradação do amido. Sabe aquele creme branco que você faz, que forma a película? Retrogradação do amido. Então, tudo que tem amido e passa por um processo de gelatinização, ele tende a depois passar por um processo de retrogradação. Então, retrogradação é o ressecamento daquele gel. Então, o pão, ele também vai passar. Só que, se você fez um pão com uma quantidade de água insuficiente, rapidamente ele vai ficar seco. Isso é natural que aconteça. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, eu tenho que colocar uma quantidade de água devida nesse pão, fazer com que a massa seja bem trabalhada e a água bem distribuída naquela massa e fazer com que eu tenha outros ingredientes, tá? Outros ingredientes que consigam segurar essa água no pão por mais tempo. Então, por exemplo, fiz um pão, fiz uma boa hidratação e eu quero que ele se mantenha macio. Pão de hambúrguer, por exemplo, ele é um pão que ele é feito com farinha, água e eu tenho uma porcentagem de gordura, porque essa gordura ajuda a segurar essa água no pão. E existem alguns ingredientes que vão ter essa capacidade de fazer a união com água e lipídio, por exemplo. Gema de ovos. A gema de ovos, nós temos o ingrediente, né, a gema em si, ela tem essa capacidade de aprisionar água e óleo naquela massa, vai permitir que a massa fique fofinha por mais tempo. A água, ela precisa continuar presa àquela massa. Se eu não dou condições para isso acontecer de forma eficiente, ou seja, se eu não adiciono água suficiente, se eu não adiciono ingredientes que aprisionem essa água no pão, como os emulsificantes naturais, ou até mesmo alguns lipídios que têm essa capacidade de aprisionar água, o meu pão vai ficar seco mais precocemente, porque é um processo natural. A retrogradação acontece naturalmente em pães. Então, percebendo toda essa relevância da água dentro da panificação, é importante falar que a gente não deve utilizar qualquer água na panificação. A gente tem que lembrar que essa água ela vai interagir com as enzimas, ela vai interagir com os micro-organismos, que ela vai trazer sabor, vai trazer crocância, vai trazer maciez, ela vai trazer várias características do meu pão, e então eu preciso utilizar uma água de qualidade. Uma água que tenha um pH neutro, que seja uma água potável, uma água filtrada, uma água que eu não tenha a presença excessiva de cloro, né? Porque o cloro vai ter uma ação antimicrobiana e isso atrapalha o processo de fermentação. Por isso que o mais recomendado mesmo é você filtrar a água que você vai utilizar dentro da panificação. E aí, falando um pouquinho de inovação, como a gente está falando de água, a água pode ser um dos maiores veículos de você inovar dentro da panificação. Essa inovação ela pode trazer sabores, pode trazer cores, né? E esses sabores eles podem ser trabalhados através da produção de um chá, produzindo uma erva, e aí você tem aquele aroma, aquele sabor. Você pode fazer sucos com frutas coloridas, que em vez da água propriamente dita, você usa aquele concentrado. Você pode trazer
através dessa água, a utilização de frutas que sejam ricas em água. Então, em vez de utilizar a água diretamente, eu utilizo a água da própria fruta. E assim você vai inovando, utilizando um veículo da inserção de sabores, de aromas, de cores dentro da panificação. A água é um ingrediente essencial dentro da panificação. Mas é importante lembrar também que a água ela é um veículo de contaminação em alguns casos. Então, o tempo de prateleira de um pão, por exemplo, está muito associado à forma como ele foi resfriado. Então, olhem lá, às vezes quando a gente vai assar algum pão, um dos principais pontos, a gente levanta o pão e vê se a parte inferior dele ainda está molhada. Tem a ver com o assamento, se o assamento já foi devido. Né? Pizza é um pão que a gente passa a mão embaixo da pizza e se ela estiver úmida, a gente deixa completar o assamento, porque o objetivo não é que ela fique totalmente dourada, né? O objetivo é que ela simplesmente asse. E essa umidade, às vezes, por exemplo, eu fiz um pão e eu vou deixar ele esfriar na forma. Isso está errado. Por quê? Quando o pão esfria na forma, ele forma um vapor na parte inferior e libera as gotículas de água. Essa água que se acumula ao fundo do pão é uma água que pode futuramente ser o veículo de proliferação daquele bolor que se forma, uma contaminação mais precoce. Então o pão ele tem que resfriar, a água tem que se desprender, por isso que a gente aconselha que o resfriamento ele seja feito sobre grades, onde o pão consiga ter toda uma circulação de ar e assim essa água, no momento do resfriamento, ela seja desprendida de forma uniforme. E aí, falando de hidratação, né, a água ela traz todos esses benefícios bioquímicos, mas existe um ponto muito importante dentro da panificação que está relacionado à água, que é a questão de rendimento de massa. Isso eu falo principalmente para aquelas pessoas que produzem quantidades grandes de pães, padarias, pequenas, médias ou grandes padarias, que o objetivo, claro, é o rendimento, é você ter um resultado satisfatório, mas sobretudo lucrativo. Então, quando a gente fala de água, a água é um ingrediente que vai trazer volume, né, à minha massa. E aí a gente fala das massas hiperidratadas, que são aquelas massas que a gente pode alcançar hidratações acima de 60%. Essas massas vão trazer um rendimento muito grande, porque dentro de uma padaria, por exemplo, o ingrediente mais caro é a farinha. Porque a farinha é o ingrediente básico das padarias, né? Toda e qualquer produção que você vá fazer lá dentro, que esteja relacionado a produtos panificados, você vai utilizar a farinha como base. E aí a água ela vem justamente para aumentar o volume. Existem algumas farinhas, em média as farinhas mais convencionais, que a gente consegue chegar a uma hidratação de 50% a 60%. E aí, entre os aditivos, né, muitas padarias utilizam aditivos justamente para que essas farinhas não fiquem nessa produção, por exemplo, utilizando 50% a 60%, mas que isso suba para 80% de hidratação, 90%, 70% de hidratação da minha massa. E eu tendo esse potencial de hidratação maior, eu vou ter um volume maior, um peso maior nessas massas, o que vai agregar um rendimento. Existem também algumas farinhas que a gente pode fazer algumas hidratações sem a utilização de aditivos. Só que são farinhas que geralmente têm um elevado valor dentro do mercado, mas que suportam grandes hidratações, que são geralmente as farinhas utilizadas nessas pequenas padarias, padarias de pães artesanais. São farinhas importadas, farinhas que nós podemos hidratar de forma mais consistente. Mas, a grosso modo, nas padarias que têm uma produção muito maior, essa utilização de farinhas tão caras não chega a ser algo tão viável. Então, por isso que há um investimento nos aditivos. E esses aditivos vão permitir que a farinha fique mais fortalecida e isso suporte uma hidratação maior. E essa hidratação, quando a gente traz um nível de hidratação mais elevado, acima de 60% para uma massa, é claro que o lucro ele é muito visível e muito buscado por esses empresários. Mas também é importante falar que uma massa de pão mais hidratada, ela vai trazer para o pão um miolo mais aerado, com desenvolvimento de alvéolos mais consistentes, vai trazer uma crosta de um pão muito mais crocante, com uma coloração muito mais atrativa, porque é a água que vai permitir essa interação das reações e no momento do assamento permitir a formação uniforme da cor. Então,
O lucro, ele é uma consequência buscada, mas que também traz, né, essa atração que o cliente vai perceber nas massas hiperidratadas, por exemplo. Por exemplo, como eu sempre falo, eu não uso aditivos na produção dos meus pães, mas eu sei que uma padaria utiliza. É uma prática comum. É uma prática comum para eles, entendeu? No caso, para uma padaria, minha produção é artesanal. Totalmente equivocado tu utilizar aditivos. Falando sobre água, né, tem um experimento que eu fiz dentro de laboratório com os meus alunos, que era justamente assim, o que eu percebia? A maior dúvida dos meus alunos era quantidade de água para quantidade de farinha. Quanto de água eu vou utilizar na minha receita? Então eu resolvi fazer um experimento com eles, que era justamente para eles tirarem essa pergunta da mente e colocarem a pergunta na mão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você pensa em hidratar uma farinha, você vai ter que muito mais sentir do que ter a certeza daquela quantidade, porque é uma receita fechada. Então, o que foi que eu fiz? Selecionei 10 marcas de farinhas diferentes dentro do mercado de Belém. E aí eles trouxeram essas farinhas. Cada equipe trouxe sua farinha e tudinho, e eu pedi para que todos eles colocassem 60% de hidratação naquelas farinhas. Então, pegaram uma quantidade de farinha e adicionaram 60% de água. E nós colocamos em autólise, né? Autólise, que é o processo de hidratação das farinhas, que vai permitir o desenvolvimento do glúten. E aí nós deixamos por 30 minutos na geladeira. Todas as farinhas foram no mesmo tempo, né? Com o mesmo nível de hidratação. E quando nós tiramos, nós percebemos que algumas farinhas apresentaram comportamentos diferentes, principalmente quando a gente tocava na massa. Eu pedi que eles tocassem justamente para que eles percebessem que, apesar de todas serem farinhas de trigo, apesar de todas estarem com a mesma temperatura de água, ainda assim todas elas apresentaram comportamentos diferentes em relação àquela hidratação. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a quantidade de água está muito mais relacionada ao tato. Porque quando a gente estabelece uma receita e fala assim, olha, para essa receita você vai utilizar essa quantidade de água, às vezes se torna inviável fechar essa quantidade de água, porque dependendo do tipo de farinha você pode utilizar mais ou menos água. A quantidade de água está relacionada ao seu tato. Você tem que sentir a massa. Você tem que praticar aquela massa e com aquele tipo de farinha, para que você tenha certeza da quantidade de água que você vai utilizar no seu pão. Então, se você gostou desse vídeo e tem alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários, que isso vai ajudar muito, muito mesmo, para que a gente desenvolva novos conteúdos e que possa também auxiliar outras pessoas. E para quem quiser assistir e quiser tirar algumas dúvidas ao vivo, todos os domingos às 9 horas da manhã eu estou fazendo lives. Você pode entrar no meu Instagram, Andréia Pinto, que eu estarei lá domingo às 9 horas.